Você sabia que em Angola um simples protetor solar pode custar 15% do salário mínimo? Parece exagero, mas é verdade. E quando você comparar os preços dos alimentos, da internet e até da gasolina com o Brasil, vai entender por quê. Bora descobrir onde o dinheiro realmente vale mais. Hoje, o salário mínimo em Angola é de aproximadamente 109 dólares, que em kwanza equivaleria a 100 mil kwanzas. Enquanto no Brasil, o salário é de 1.621 reais, que em dólar equivaleria a 300 dólares. Comparar apenas esses números não diz muita coisa. O que realmente importa é o poder de compra. Afinal, onde esse dinheiro compra mais comida, paga mais contas e proporciona uma qualidade de vida melhor? É isso que a gente vai descobrir agora. Lembrando que não basta converter a moeda, o custo de vida é diferente em cada país, por isso a comparação de hoje será baseada no que um salário mínimo realmente consegue comprar em cada lugar. Primeiro vamos começar pela alimentação, porque assim, não adianta ganhar um salário enorme e a comida ser mais cara também, né? No final do dia não compensa, então vamos começar pela alimentação. 1 quilo de arroz você gastaria por aí 1.000 a 1.500 kwanza. Já no Brasil você gastaria por aí 5 a 9 reais. Só olhando, só olhando esse produto já dá para perceber que o trabalhador angolano precisa gastar uma fatia maior do salário para comprar exatamente a mesma quantidade de arroz. Outro item, o litro de óleo. No Brasil varia entre 7 a 8 reais o litro de óleo, já em Angola são 2.800 kwanzas, de 2.000 a 2.800 kwanzas, né? O óleo é um produto básico que quase toda a família compra todo mês. Aqui já começa a aparecer uma diferença importante entre os dois países. Outra pergunta é: quantos quilos de carne mensal o trabalhador angolano e o brasileiro conseguem comprar com o seu salário mínimo, né? Então, aqui faremos assim. Vamos lá. No Brasil, o preço médio do quilo de um corte como contrafilé gira em torno de 60 reais. Vamos lá, o salário é 1.621. Preço médio da carne é 60 ao quilo, né? Aí temos o salário a dividir pelo preço da carne, que é 60 no caso. Vai dar por aí 27 em 1 quilograma. O trabalhador brasileiro consegue comprar cerca de 27 quilos de carne por mês. Na prática, um dia inteiro de trabalho, né? Que rende pouco mais de 54 reais líquidos. Já em Angola, o quilo de uma carne bovina equivalente custa em média cerca de 8.340 kwanzas, que equivale a 8,34 dólares. O salário é 100 mil kwanzas, preço médio da carne, que é 8.340. Vamos lá, vamos fazer o salário dividir pelo preço da carne, que vai dar por aí 11,99 kg. Impacto real, o trabalhador angolano consegue comprar apenas 12 quilos de carne com um salário mínimo mensal. Isso demonstra que o custo dos alimentos em Angola consome uma fatia ainda mais agressiva da renda básica da população. Agora vamos para o leite. O leite aqui no Brasil custa em média 4, alguns reais. 4,55 reais a média. Isso daí, por mês, um brasileiro que ganha o salário mínimo conseguiria tomar ou comprar pelo menos 352 litros de leite por mês. Já o angolano, o leite em Angola custa 1.780, né? Aí por mês ele conseguirá tomar 52 litros de leite. Até aqui a alimentação pesa muito mais no bolso de quem recebe um salário mínimo em Angola, né? Então calcula aí, né, pessoal? Vocês estão a calcular, calculem aí, vejam tudo, calculam a medida que eu vou falando, vocês calculem e depois comentem aí embaixo quanto é que deu os gastos todos lá no final do vídeo, vocês comentam. Agora vamos para outra coisa que também é muito importante, que é o que faz girar a economia de um país, né? Que é o combustível. No Brasil, o preço médio do litro da gasolina comum nos postos de combustível gira em torno de 6,55, né? E o salário é 1.621. O preço médio da gasolina é 6,55 litro. Então fazer aquele mesmo cálculo, salário a dividir pelo preço da gasolina, que vai dar por aí 247,48 litros.
O impacto real. O trabalhador brasileiro consegue comprar cerca de 247 litros de gasolina com seu salário mínimo. Isso equivale a aproximadamente 4 tanques cheios em um veículo de passeio comum. Já em Angola, o preço tabelado do litro da gasolina comum nos postos, como os da Sonangol, por exemplo, Sonangol, que é uma companhia de petróleo lá de Angola, é fixado nos 300 kwanzas. 300 kwanzas, né? O salário, 100 mil, o preço médio é 300, já vamos fazer o mesmo cálculo. Salário dividido pelo preço da gasolina, que dá por aí 333 litros. O impacto real, o trabalhador angolano consegue comprar 333 litros de gasolina com salário mínimo de 100 mil kwanzas. Isso equivale a cerca de 6 tanques cheios de combustível. E no transporte, o transporte em Angola normalmente costuma ser 300 kwanza a viagem. Mas assim, em Angola eu acho que tem uma desvantagem. Por quê? Porque você pega um transporte, por exemplo, você pagou 300 kwanzas, não tem aquele negócio que aqui chama, acho que é o baldeação ou algo assim. Por exemplo, não tem isso. Então, se você pegou um transporte e parou aqui num lado, você vai ter que pegar mais o outro. E não existe esse negócio lá de cartão de transporte ou algo assim. Não tem. Lá não existe isso aí. Então você vai ter que pagar, vai ter que pagar. Se você, por exemplo, for pegar uns 3 transportes, você vai ter que pagar pelos 3, né? Que dá por aí, acho que 900. É isso? É, por aí assim. Acho que é a desvantagem, né? Já aqui no Brasil é 5 reais. 5 reais equivale a um dólar por aí. Mas só que compensa porque só com 5 reais você pode pegar uns 3 ou mais, né? E até mesmo no metrô, com 5 você pode pegar um ou mais. Em Angola não tem metrô, não tem metrô. Tem trem que nós chamamos lá de comboio, mas são poucas linhas e não é muito comum de se usar. Só para deixar aqui claro. Agora vamos para o não menos importante e eu acho o mais importante dessa lista toda aqui que eu tô fazendo, que é o assunto da moradia, né? Que sem moradia você não é nada. Então vamos lá. Moradia. Em Angola, um quarto simples ou anexo custa entre 15 mil a 30 mil kwanzas, né? Quer dizer, é o básico dos básicos isso aí. Já aqui no Brasil, um quarto simples ou casa de periferia nas grandes cidades custa cerca de 500 a 800 reais. Aqui está meu básico. Vamos lá, segundo, apartamento, né? De um quarto em área central. Vamos falar aqui do caso de Luanda. Custa cerca de 387 mil kwanzas. Equivale a aproximadamente 2.150 reais. Já no Brasil, a média das capitais custa em torno de 1.500 a 2.200. Eu acho que aí o Brasil sai a ganhar. Apartamento de alto padrão, Angola, mais especificamente Luanda, na Ngombota e Talatona. Os aluguéis de apartamentos de 2 a 3 quartos em prédios modernos e seguros, eles variam de 1.200.000 kwanza a mais de 3.200.000 kwanzas por mês. Isso aí equivale a 6.600 reais a 16.600 reais. Já no Brasil, em São Paulo e Rio de Janeiro, um apartamento similar em bairros nobres pode custar entre 4.500 e 8.500. Impacto real no salário mínimo. Vamos lá, Brasil. Considerando o aluguel de um apartamento simples fora do centro, a média é 950 reais. O salário é 1.621, né? Vamos dividir pelo aluguel e vai dar 1,70 vezes, quer dizer, uma vez o aluguel. O aluguel consome cerca de 58% de um salário mínimo. Em Angola, considerando o aluguel de um apartamento simples fora do centro, a média é de 100 mil e 82.900 kwanza, né? Aí o salário é 100 mil kwanzas e o aluguel é 182 mil. Vamos fazer a divisão que vai dar 0 vezes, que você não vai conseguir pagar. Um salário mínimo não paga nem a metade, nem 54% de um aluguel de apartamento básico, forçando o trabalhador a recorrer a divisões de quartos de barro ou anexo muito distantes. Vamos lá, falamos da moradia, agora vamos tocar no assunto de água e luz, que é extremamente importante. Então, no Brasil o salário é 1.621,
o preço médio do quilowatt por hora é de 0,83, né? Então, vamos fazer a divisão do salário e o preço do quilowatt por hora. Vai dar por aí 1.953,1 kW por hora. O salário mínimo do trabalhador brasileiro tem poder de compra equivalente a 1.953 kW por hora, né? Como uma residência de padrão médio consome em torno de 200 kW por hora, a conta de luz consome aproximadamente 10% de toda a renda mensal quem ganha o piso nacional, né? Em Angola, o salário é 100 mil, preço médio quilowatt por hora é de 12,80 kwanzas. Então, vamos fazer a divisão, salário e preço, que vai dar por aí 7.812 kW por hora, né? E o salário mínimo do trabalhador angolano consegue comprar 7.000 kW por hora de energia para uma residência com consumo similar de 200 kW por hora. O custo mensal de energia elétrica representaria apenas 2% do ordenado mínimo de 100 mil kwanzas. Quanto à internet, assim, aqui no Brasil a internet é muito mais barata do que em Angola. Eu não encontrei dados lá do negócio sobre Angola, né? Por isso que eu não vou colocar aqui, não coloquei para não trazer dados falsos. Mas assim, eu vou falar agora por experiência, por ter vivido em Angola e por estar vivendo aqui, né? Eu acho que a internet aqui é muito mais barata do que em Angola. Por exemplo, o Wi-Fi aqui, tem gente que paga 100 reais por aí, né? Em Angola daria por volta de 30 mil, 50 mil, que é muito já, né? Então, quanto à internet, é mais ou menos isso aí. Agora vamos para a comparação de preços de alguns produtos entre Angola e o Brasil. Vamos lá, vamos começar primeiro com o iPhone 16. Quanto custa um iPhone 16 aqui? Aqui no Brasil, o custo é de 4.550 mil reais. Dividindo com o salário mínimo, daria por aí 2,8 salários mínimos, quer dizer, 2 salários mínimos. Em Angola custa em média 1.100.000. Aí fazendo a divisão entre 100 mil do preço e do salário, né? Daria por aí 1.100.000 que eu falei já aí, que seria igual a 11 salários mínimos. 11 salários mínimos. Então, o impacto: o trabalhador angolano precisa trabalhar quase um ano inteiro sem gastar nada para comprar o mesmo celular que um brasileiro adquire com menos de 3 meses de suor. PlayStation 5 Slim. O preço de tabela sugerido oficial gira em torno de 4.100. Embora o preço sugerido do modelo base, né, pois reajuste, o Pro já no caso, seria 5.099. Vamos lá, vamos fazer a mesma coisa. O salário divide por preço, que vai dar 2,5 salários mínimos. Em Angola, em lojas tipo especializadas de Luanda, né, custa 864 mil. Aí vamos fazer a divisão, salário dividido por preço, que vai dar por volta de 8,6 salários mínimos. O videogame custa mais de 8 meses de salário para quem ganha o piso nacional em Angola. Notebook estudantil. Esses aqui estamos a falar dos mais básicos mesmo, né? De 8 GB de RAM, Core i3. O modelo intermediário padrão custa cerca de 2.200 reais aqui no Brasil, né? Vamos fazer a divisão, aquela divisão que vocês já sabem, que vai dar por aí 1,3 salário mínimo. Quer dizer, com um salário mínimo em 3 meses você consegue já comprar. Em Angola, o mesmo modelo custa 450 mil kwanzas, que fazendo a divisão aqui vai dar 4,5 salários mínimos. O impacto: uma ferramenta de estudo básica exige quase 5 meses de trabalho para a população que recebe a renda mínima em Angola. Vamos lá, um tênis Nike, um modelo casual de entrada, né? No Brasil custa em média 420 reais. Vamos fazer aquele esquema, salário dividido por preço. O tênis consome 26% de um salário mínimo, cerca de 8 dias de trabalho. Em Angola, modelos originais da marcas
custam cerca de 110 mil kwanzas nas lojas de shopping. Vamos fazer o mesmo esquema, salário dividido por preço, e vai dar por aí 1,1 salário mínimo, mais de um mês de trabalho inteiro. Quer dizer, em Angola vai todo o salário. Protetor solar facial. No Brasil custa cerca de R$65. Vamos fazer de salário dividido por preço, que dá 4% de um salário mínimo. Já em Angola custa 22 mil kwanza. Quer dizer, vamos fazer aquele esquema, salário dividido por preço, consome 22% de um salário mínimo inteiro. Quase 7 dias de trabalho. É foda. Um perfume importado, exemplo, Blue de Chanel ou Sauvage Dior, de 100 ml. No Brasil custaria R$980. Vamos fazer salário por preço, compromete 60% de um salário mínimo. Em Angola, o mesmo frasco de luxo nas perfumarias de Luanda custa em torno de 230 mil kwanzas, na verdade. Salário dividido por preço custaria 2,3 salários mínimos inteiros. Esses produtos acabam sendo muito mais caros em Angola porque a maioria deles é importado, então em Angola é mais caro. Agora a pergunta é, quanto é que sobra, né? Quanto é que sobra? E vamos lá, vamos ver quanto é que sobra. Vamos lá ao final, quanto é que sobra depois de tudo que fizemos aqui? Quanto é que um trabalhador angolano vai sobrar e quanto é que um trabalhador brasileiro vai sobrar? E os números realmente são surpreendentes. Vocês vão ficar surpresos com quanto é que sobra um angolano e um brasileiro. Não sei se vocês calcularam aí. Se sim, comentem aí embaixo quanto é que sobrou para vocês, segundo os cálculos que fizemos aqui. Mas, assim, para um angolano, sobraria menos, não mais, menos. Sobraria menos 195.900 mil kwanza. É isso aí que sobraria. Menos. O impacto real. Faltam quase 2 salários mínimos inteiros. Apenas para o trabalhador não passar fome e ter onde dormir na prática. Para sobreviver, o trabalhador angolano é obrigado a morar com várias pessoas para dividir custos ou viver em habitações informais muito precárias, que são chamadas de anexo. Que é de muito baixo custo, né? Já um brasileiro, quanto é que ele sobraria? Quanto é que o brasileiro sobraria? O brasileiro sobraria com menos R$202. Então, em factor real, a conta do brasileiro também fecha no vermelho, né? Em 202, que é cerca de menos 12, no caso, menos 12,5% do salário. Então ele também não consegue viver de forma totalmente independente no mercado formal tradicional, sem fazer bicos, trabalho extra ou cortar severamente a qualidade da alimentação. Então, essa aqui foi a comparação entre os dois países. Lembrando que aqui no Brasil, por exemplo, o trabalho é muito mais fácil e, assim, é muito difícil você ver alguém que ganhe o salário, assim, mínimo, né? E também tem alguns programas que ajudam as pessoas e aqui você pode encontrar facilmente um biquinho para você fazer. Já em Angola, para você conseguir o trabalho que dá o salário mínimo, é dificílimo. É muito difícil. Então, depois de ver esse básico aqui, para entender mais ou menos as diferenças de Angola e o Brasil, o que você pensa sobre Angola? O que você pensa sobre o Brasil? Se você gostou desse vídeo aí, deixa seu like, subscreva no canal, seu dedo não vai cair e nós estamos juntos e forte abraço.